Tem muita gente espalhando falsa informação sobre a Tadalafila e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 mentiras que você deve deixar de acreditar. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 grandes mentiras que provavelmente você já ouviu falar, espero que você não acredite nelas, sobre a Tadalafila. Existem muitos mitos, tabus a respeito desse medicamento, muitas inverdades. Nesse vídeo eu vou te falar sobre 5 deles. E antes que você pense que esse vídeo tem o intuito de propagar o uso da Tadalafila, você está muito enganado. Quem assiste aqui o canal sabe que eu defendo muito ferramentas que você pode utilizar para melhorar a sua performance que não sejam única e exclusivamente a utilização dos medicamentos. Mas é claro que os medicamentos eles têm a sua utilidade e aqui cabe a este vídeo esclarecer para você 5 grandes mentiras a respeito da Tadalafila. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal e curtir esse vídeo também. Vamos falar sobre o primeiro deles, que grande parte de vocês fala, que é o aumento do risco de infarto. Eu garanto que vai surgir alguém aqui nos comentários e vai falar assim, pô, eu conheço alguém, uma pessoa muito próxima de mim, que utilizou a Tadalafila e infartou. Será que isso é verdade? Antes de mais nada, para a gente ter uma medicação comercializada, a gente precisa passar ela por vários estágios de estudos. E é claro que a segurança do medicamento quanto a eventos que trazem risco à nossa vida são avaliados, inclusive o risco de infarto agudo do miocárdio. Nós não temos trabalhos que associem o uso da Tadalafila a eventos cardiovasculares, mas tem um detalhe que você precisa estar muito atento. O infarto agudo do miocárdio ou doenças cardiovasculares tem uma relação muito grande com a impotência sexual. Os mesmos fatores de risco que levam ao entupimento das artérias coronarianas levam também ao entupimento das artérias penianas. O fato é que essas duas situações podem estar juntas e muitas vezes o paciente infartou porque ele tem uma condição cardiológica muito grave. O ponto é o seguinte, como que você pode saber se você tem aí um risco aumentado de ter um evento cardiovascular? O ideal é você fazer o seu check-up, fazer os seus exames para estratificar o seu risco. Mas existem alguns sinais que eu queria te passar para você suspeitar aí se você tem algum problema cardiovascular. O primeiro sintoma que eu queria te falar é a respeito de dor no peito. Se você está notando uma dor no peito quando você vai fazer alguma atividade que você faz naturalmente, principalmente se essa dor no peito ela tem uma irradiação para o membro superior esquerdo, para o braço esquerdo, se você está se sentindo mais cansado ao fazer atividades físicas que você antigamente fazia sem nenhum problema, se você está tendo que deitar com a cabeceira da cama mais elevada, isso indica também problemas cardiovasculares. Se você tem qualquer um desses fatores de risco, pressão alta, se você tem um diabetes que não está muito bem controlado, se você está sentindo batedeira no coração, procure um cardiologista, faça o seu check-up, porque muitas vezes você tem uma condição cardiológica grave e não é a Tadalafila que pura e simplesmente vai gerar o infarto, mas sim a condição cardíaca que você tem. Ficou claro isso? Agora um outro evento que muita gente acaba falando, muita mentira a respeito disso, que é a respeito da cegueira. Se você utilizar a Tadalafila, você tem um risco aumentado de ficar cego? Eu tenho que te falar o seguinte, da mesma forma que os eventos cardiovasculares, os eventos oftalmológicos, eles também são estudados. Existem sim alguns eventos oftalmológicos que podem acontecer quando se utiliza a Tadalafila. Os trabalhos foram feitos com milhares de pacientes e os efeitos aí colaterais relacionados à parte visual aconteceram, mas em uma proporção muito pequena de pacientes. Existem sim eventos como a cianopsia e até mesmo a isquemia do nervo óptico. São condições aí que podem ser graves e levar à cegueira em alguns casos. Existem trabalhos que mostraram de fato essa associação. O ponto é que nós não temos ainda mecanismos que expliquem muitas vezes esses efeitos, esses sintomas que acontecem. E na grande maioria das vezes, quando você para a utilização da Tadalafila, os efeitos eles vão embora. Esses efeitos colaterais eles acabam indo embora. O que muita gente acaba comentando é que como se fosse um evento muito comum de acontecer, ou seja, basta você utilizar a Tadalafila que você vai ter um risco muito grande de ficar cego ou de ter alguma alteração visual. Isso não acontece. E alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos para tentar entender a real relação que existe entre a Tadalafila, entre os inibidores da 5-fosfodiesterase e eventos oftalmológicos. Mas não precisa ficar com medo, se você passou no seu médico, fez a sua avaliação, e não precisa ficar com medo de utilizar a Tadalafila. A dica aqui é a seguinte, se você começou a utilizar qualquer inibidor da 5-fosfodiesterase e você começou a notar alguma alteração visual, suspenda o uso do medicamento. Na grande maioria das vezes, esses efeitos eles
eles são transitórios, eles são temporários. Na medida em que você para de utilizar esses medicamentos, os efeitos eles vão embora. Se você passou no médico, teve a sua receita de tadalafila, não precisa ficar com medo por conta de eventos oftalmológicos. A terceira grande mentira é falar que a tadalafila aumenta a sua testosterona. Sabe o que acontece? Muito homem que tá ali com problema de ereção, começa a utilizar a tadalafila, ele começa a notar que a ereção tá ficando mais firme, tá mais rígida, você tá mais confiante para ir para a relação. Antes você tinha medo de ir para a relação e hoje você não tem mais. E aí você associa todos esses efeitos ao aumento da testosterona. Mas nós não temos uma relação direta entre o uso da tadalafila e o aumento da testosterona. A tadalafila, como eu falei para você, ela vai inibir uma enzima chamada 5-fosfodiesterase, que não tem uma relação direta com a produção da sua testosterona. Os efeitos que você está sentindo são da melhora da sua performance e não necessariamente sobre o aumento da testosterona. Quer fazer um teste? Faz uma dosagem da sua testosterona antes e após a utilização da tadalafila. Sem, é claro, ter outros eventos que possam contribuir para o aumento da testosterona. Eu garanto para você que não vai ter uma melhora significativa utilizando apenas a tadalafila. A quarta grande mentira que muita gente acredita é que a tadalafila vai provocar um aumento de massa muscular. Gente, tem muita gente aí que toma a tadalafila e vai para academia e nota os vasos sanguíneos mais dilatados. É claro, a tadalafila é um medicamento vasodilatador, mas será que a tadalafila vai provocar um aumento da sua massa muscular? Ela não vai provocar, não é o mecanismo principal de ação da tadalafila. O que vai gerar de fato a hipertrofia muscular vai ser o seu treino muito bem realizado, um treino de resistência, onde você de preferência atinja a sua falha, vai ser a sua alimentação, uma alimentação equilibrada, evitando o excesso de consumo aí de açúcar, de carboidratos, enfim, equilibrando também o consumo de proteínas, vai ser o descanso que você tem entre os seus treinos, enfim, o que vai gerar de fato a hipertrofia é sim o básico muito bem feito. Parece um chavão aí, né? Todo mundo fala sobre isso, mas o que vai gerar de fato o ganho de massa muscular é sim o básico bem feito. Não vai acreditando que só tomar a tadalafila vai gerar o ganho de massa muscular que você precisa. Isso não é verdade. E a quinta e última mentira é falar que todo mundo que toma tadalafila tem problema de ereção. Será que é verdade isso? Eu tenho que te dizer que não é verdade. A tadalafila é prescrita sim para muitos pacientes que sofrem com impotência sexual, mas existem outros cenários em que a gente pode utilizar a medicação também. Por exemplo, pessoas que sofrem com hipertensão pulmonar, elas têm uma pressão elevada nos vasos sanguíneos pulmonares. A tadalafila é um vasodilatador e que alivia a pressão nos vasos sanguíneos pulmonares, então ela pode ser utilizada no contexto da hipertensão pulmonar. Inclusive, quando ela foi descoberta lá, a sildenafila foi descoberta no início dos anos 90, foi sim descoberta em trabalhos que estudavam a hipertensão pulmonar, a utilização da sildenafila em hipertensão pulmonar. Portanto, ela pode ser utilizada nesse contexto e assim como pode ser utilizada também para aquele homem que tem a próstata inchada, homens que passaram dos 50, 60 anos de idade, que estão enfrentando ali a dificuldade de urinar. O jato urinário está ficando mais fino, mais fraco. A tadalafila ela pode ser utilizada também para melhora dos sintomas de homens que sofrem com a próstata inchada. Então, nem todo mundo que utiliza a tadalafila, isso vale para as mulheres que estão assistindo aqui esse vídeo, falam assim, poxa, meu marido começou a utilizar a tadalafila, será que ele está com problema de ereção e ele não me contou isso antes? Isso não é verdade, às vezes ele pode estar sim sofrendo com problema de ereção, mas com essas outras condições aí, que a tadalafila pode ser muito útil também. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir, se inscrever aqui no canal e se ficou alguma dúvida sobre algumas das mentiras que eu falei aqui para vocês, deixa no seu comentário, assim como se faltou alguma outra mentira que você queira esclarecida em um outro vídeo, deixa a sua sugestão no comentário. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem.